Todos sabemos que só existe um Deus. E todas as religiões também concordam que só existe um Deus. Porém, as pessoas das diversas religiões, inclusive do segmento evangélico, sempre colocam ou arrumam um jeitinho de pôr outros deuses diante do nosso querido e amado Deus. E o primeiro mandamento, escrito pelo dedo do nosso Deus, é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Mas as pessoas, no decorrer dos anos, isso desde o início, desde Adão e Eva, a verdade é que só existe um Deus de fato e de verdade. E o grande problema é que as pessoas escolhem outras coisas, ou entidade, ou ser humano, ou objeto, para colocar diante do nosso querido e amado Deus. E isto é um pecado gravíssimo contra o santo Deus de Israel, o Deus que te deu uma nova chance de você retornar para o reino dele, o reino do nosso querido e amado Deus. Então, meus amados, isso vale para todas as religiões, seja você ateu, tenha você religião ou não, isto serve para você também. Todos dizem que Pedro tem a chave do céu. E todos dizem, todos concordam que Jesus, o nosso mestre, Yeshua, Yahushua, como os irmãos costumam chamar o nosso mestre, todos costumam dizer que o próprio Jesus escolheu um líder para guiar o povo dele ao caminho da verdade. Ora, se de fato de verdade o mestre tivesse feito isso, ele estaria indo contra ele mesmo e contra os mandamentos e a palavra do nosso querido e amado Deus. Aqui no livro de Mateus 23, o nosso mestre, ele deixou bem claro que entre nós não teria líder homem, e entre nós não teria guia homem, mas ele falou que ele mesmo seria o nosso guia. Então, se ele pegou e colocou Pedro para dominar, para ser o líder da igreja, assim como os católicos pensam que o nosso mestre colocou Pedro como o líder da igreja, e aí é que eles se enganam, o nosso mestre estaria indo contra os seus próprios princípios, contra o reino de Deus e contra ele mesmo. Porque ele mesmo falou que entre nós ninguém seria líder, que um só seria o nosso líder, que era ele mesmo, o Cristo. Então leia aí comigo, no livro de Mateus 23, no versículo 8, está escrito assim: vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. No 9. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Amém? Ora, como que Jesus pode ter pego e posto um homem para te liderar, quando ele falou que todos nós seríamos irmãos, ou seja, nós deveríamos ser como as formiguinhas, trabalhando uma em prol da outra, para que todos no grande dia tenham alimento, recebam o galardão da vida eterna. Amém? Então, meus irmãos, o povo hoje, e há muitos anos vem sofrendo, justamente por falta do conhecimento da palavra de Deus e de um envolvimento direto com o nosso querido e amado Deus. Então os irmãos católicos acham que o Papa, uma vez que eles receberam estudo, que o Papa tomou o lugar de Pedro,
né? No caso ele só dá continuidade ao trabalho de Pedro, e eles dizem que o Papa tem a chave do céu, não é assim? Porque Cristo, o nosso Mestre, entregou a igreja verdadeira na mão de Pedro. E isto, meus irmãos, é um grande engano, e que tanto os católicos, como os evangélicos, como as demais religiões acabam por acreditar nessa mentira, justamente por falta de uma compreensão do texto e por falta das revelações que o próprio Jesus, o próprio Mestre falou, que ia enviar alguém, que ia enviar o Espírito Santo da parte de Deus, para que Ele próprio nos revelasse todas as verdades. Então não adianta eu querer ler aqui um texto na Bíblia e interpretar este texto pela minha própria sabedoria, pelo meu próprio conhecimento. Por quê? Além de eu quebrar a minha cara, eu vou estar conduzindo os outros irmãos a quebrarem a cara deles também. Então o que acontece? Eu não posso ler a Bíblia e inventar doutrinas para conduzir alguém ao reino, porque além de eu não entrar no reino, ainda vou induzir os pobrezinhos a também caírem no meu engano, na minha soberba, e também não entrarem no reino do nosso querido e amado Deus. Então, um grande problema que os irmãos estão enganados é nesse seguinte versículo aqui, ó. Eu estou lendo aqui na Bíblia Católica, tá? Porque foi um irmão católico dessa vez. Os irmãos evangélicos sempre mostram isso aqui para mim. Mas dessa última vez foi um irmão católico que colocou este versículo e falou que foi o próprio filho que disse que Pedro teria a chave, ou seja, que a igreja teria sido entregue a Pedro, para que Pedro fosse o líder da igreja. E, na verdade, Pedro não foi líder de nada, Pedro não liderou igreja nenhuma, até porque se você ler o livro de Atos, vocês vão ver que Pedro, ele só fazia parte da Irmandade, não era líder. Todos eram iguais, todos eram irmãos, e um lutava pela causa do outro. Então aqui no livro de Mateus, no capítulo 16, 18, está escrito assim: E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então, em cima desse versículo, as pessoas das diversas religiões acabam crendo que Jesus entregou a igreja, ou seja, a irmandade, na mão de Pedro, e depois que ele subisse para o reino, ia ter um líder homem. Ora, eu não estou aqui falando que não tenha que ter alguém para te direcionar a Cristo. Deve existir esse alguém. Nós somos esses pastores de Cristo que direcionamos as pessoas a Cristo. Porém, quando essa pessoa chega a Cristo, ela vai ser também uma enviada de Cristo para direcionar outras pessoas a Cristo. Ou seja, ninguém é líder de ninguém, ninguém deve ficar explorando a fé do outro, ninguém deve colocar o outro como seu escravo. Todos nós somos irmãos e todos nós temos um trabalho de lutar pelo reino, assim como as formiguinhas lutam em prol do formigueiro ali, todas vivem felizes, e no tempo de seca, elas têm o alimento delas ali, porque todas trabalharam em acordo de uma com a outra e juntaram para que pudessem, no tempo do inverno, se galardoar dos alimentos que elas recolheram em todo o verão. Então, irmãos, nós que somos cidadãos do reino, temos que arrancar este orgulho de achar que nós somos alguma coisa e nos colocarmos na posição de servo, um servindo ao outro, levantando as pessoas para
de fato, de verdade, habitarem na cidade santa, que já está aqui na terra, esta cidade santa. Então vamos compreender este contexto aqui, para que você fique sabendo que Pedro não recebeu chave nenhuma do céu. Na verdade, quem recebe essa chave é os que recebem a revelação de Deus, a revelação divina, que foi justamente o que aconteceu com Pedro aqui. Neste contexto, Pedro recebeu duas revelações. Uma revelação que ele recebeu foi da parte do nosso querido e amado Deus, foi onde Jesus disse essas palavras para ele. E a outra revelação que Pedro recebeu foi uma revelação do espírito maligno, do espírito do inimigo. Então nós vamos ler todo o contexto para que você saiba que Pedro não foi e nem é líder de igreja nenhuma. Então vamos compreender aqui essa grande verdade e essa grande revelação de Deus, para não só para a vida de Pedro, mas para a minha vida e para a tua vida também. Amém? Leia comigo aí. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Amém? Ou seja, Pedro recebeu esta grande revelação naquele exato momento e disse, como um de estalo, do nada, Pedro abriu a boca e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Amém? Que alegria, que felicidade! Pedro, naquele exato momento, recebeu uma revelação divina e confessou com a sua boca que o nosso Mestre, o Cristo, o Messias, era o Filho do Deus vivo. Então foi aonde Jesus, continuando, respondeu isso aqui a Pedro: ó, eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Amém? Então o que acontece, meu irmão? Aqui no versículo 18, Jesus não está falando que ia dar a chave do reino para Pedro, que Pedro seria o líder da igreja dele. A revelação aqui é a seguinte: eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, e eu te declaro, do mesmo modo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra seria essa? Essa pedra não é Pedro. Esta pedra a qual a igreja de Deus seria edificada não é Pedro, mas é a palavra de Deus que o servo ia receber da parte de Deus, assim como Pedro recebeu que Cristo é o Filho do Deus vivo, ou seja, todo servo de Deus iria receber da parte de Deus a verdade de Deus. E as portas do inferno não ia e nem irá e nem vai jamais prevalecer contra os santos que recebem a palavra da verdade diretamente do trono do nosso querido e amado Deus, o Deus Criador do céu e da terra. Amém? Então Pedro, meus irmãos, Pedro não é líder de igreja nenhuma. Até porque a gente vai ler mais um contexto aqui e nós vamos ver, do mesmo modo que Pedro recebeu esta revelação da parte de Deus, não demorou muito, naquele mesmo momento ali, ele também recebeu uma revelação da parte de Satanás.
vamos continuar lendo para que nós possamos compreender perfeitamente esta maravilhosa e esta grandiosidade das revelações do céu para a minha vida, também para a tua vida. Amém? Leia comigo aí. No 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, tudo o que eu recebo do Pai, então eu vou ligar aqui na terra. E tudo que eu recebo do Pai, que não é a verdade, eu vou desligar aqui na terra, e isso também será desligado no céu. Por quê? O que vai prevalecer é somente a verdade, nada além da verdade. Então acontece, aqui no 20 está escrito assim, ó. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes e dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Amém? Então, depois dessa grande revelação que Pedro recebeu, Jesus começou a mostrar a eles que era necessário ele sofrer e ser entregue à morte, e ser morto pelos anciãos, pelos escribas, e ia ser morto, e no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então Pedro, por receber aquela revelação de Deus, que Jesus era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, já achou que era alguém. E daí então, ele já se julgava o maioral entre os outros irmãos. Daí não foi difícil de Satanás pegar ele nesse orgulho dele, e de imediato também ele recebeu uma palavra do maligno. E olha o que Pedro falou para Jesus, depois que Jesus revelou que ele deveria padecer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, para a grande vitória da igreja dele, da igreja de Cristo. Então Pedro, de imediato, disse para Jesus assim também. Pedro então começou a repreendê-lo e a protestar nestes termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse: afasta, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas do homem. Amém? Então você vê, meus irmãos, naquele exato momento Pedro recebeu uma grande revelação divina, e logo depois ele também recebeu uma revelação de Satanás. Ora, então qual é a pedra que a igreja de Cristo seria edificada? Na revelação da palavra que procede da boca de Deus. A igreja de Cristo não é edificada através de um homem, de um líder homem, de um líder que vai te conduzir às verdades. Porque você vê, Pedro recebeu uma grande verdade de Deus, e Jesus falou que a igreja dele seria edificada nesta verdade, ou seja, a palavra que procede da boca de Deus. Logo depois, Pedro recebeu uma palavra do maligno, dizendo contra a palavra que procede da boca de Deus. Por quê? Cristo estava ali dando uma revelação a eles de que modo, o que iria acontecer para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dele, e para que agora toda a humanidade, tanto Israel como os cidadãos espalhados pelo mundo, pudesse ser salvo agora pelo último sacrifício do Cordeiro Santo que limpa o pecado do mundo. Amém? Então, sobre a pedra fundamental, a pedra que seria edificada a igreja de Cristo, é justamente a revelação da palavra de Deus. Nós podemos ver isso no livro de João, quando Jesus promete o Espírito da verdade e diz que o Espírito da verdade nos conduziria em toda a verdade. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro recebeu, naquele mesmo momento, essa promessa, a revelação do Espírito da verdade que trouxe a ele que Jesus era o Filho do Deus vivo. Logo depois, pelo orgulho dele, ele recebeu uma palavra maligna e tentou repreender Cristo e assim atrapalhar a grande obra da salvação, da minha, da sua, da nossa salvação. Amém?
Então fique sabido, meus irmãos, que Pedro não é líder de igreja nenhuma. As profecias também mostram e falam contra o Papa, ao qual vocês acham e julgam ser Pedro. Dizem que Papa continua só o trabalho de Pedro. E coisas muito graves estão aí para acontecer mais à frente, justamente porque vocês colocaram e colocam líderes homens para ser o vosso líder, quando o mestre falou que nós não teríamos e não seríamos líder de ninguém, que ele próprio seria o nosso líder e que nós deveríamos nos entregar a ele a fim de receber a revelação da verdade diretamente da boca do nosso querido e amado Deus. Então, bem-aventurado é os humildes de coração que buscam estas verdades diretamente com o nosso querido e amado Deus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. E graças a Deus.